Testando, testando. Som, som, som. Deixa eu ver se eu mexer aqui. Ver se aparece o aviso aí. O pessoal que for entrando já dá uma compartilhada, se possível, né? Na verdade é bom às vezes escutar a mensagem, né? Boa, né? Nem sempre é a mensagem que você quer escutar, né? Então, tudo bem. Mas o tio da revelação tá ali, né? Página do lado. Show de bola, galera. Então vamos lá. Mais um Bíblia Live. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4 da primeira epístola de João. Então, se você puder compartilhar aí, se quiser compartilhar, compartilha. E é isso aí. Vamos lá então? Então, quem puder acompanhar, que puder pegar já a sua Bíblia. E esse capítulo, meus amigos, estou gostando de 1 João. É só... Como é que eu chamei na Bíblia Live passado? Joãozeira, né? Eu ia chamar de pauleira, mas não é pauleira, é Joãozeira. Bora lá, galera. Então, compartilhem se possível. Nós vamos começar, até pra gente não se prolongar, né? Vai que demora demais aí. E o pessoal hoje tem a modinha de assistir vídeo de 5 minutos e dizer que estuda, né? Vamos nessa. Bora lá! Não que, né, o mais demorado possa ser, mas pelo menos, né, alguma coisa de conteúdo tem que ter, né, filho? Vamos lá. Um abraço pra galera aí do Estudo Longo. Vamos nessa. Então, os falsos profetas. Os falsos profetas. Pelo menos aqui na minha tradução, se vocês notarem, vai existir algumas diferentes traduções. Nós temos que ter muito cuidado com esse esquema de tradução, porque algumas das versões elas acabam adicionando mais palavras para que, teoricamente, você entenda o versículo. Nós venhamos a entender com mais facilidade. Só que tem um grande problema em nós usarmos algumas traduções que fazem isso. É ela tirar o sentido real da mensagem, é ela tentar explicar e acabar tirando o que João estava querendo dizer, o que Paulo estava querendo dizer, enfim. Então, muito cuidado com essas bíblias aí que adicionam, sei lá, 13 palavras em um versículo. Às vezes adicionam um versículo inteiro. E outros livros, né, que inclusive, né, adicionam outras coisas aos versículos, né, mas enfim. Vamos nessa? Capítulo 4, compartilhem aí. E muito provavelmente eu creio que o pessoal vai assistir depois também, né? Igual recebo alguns relatos, pelo menos. Né? Agora, se assistem de verdade, não sei. Se for para curtir sem assistir, não curte não, tá? Um abraço. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aqui foi então o apóstolo João. A gente crê que mais ou menos essas epístolas elas foram escritas aproximadamente, né, um pouquinho antes do ano 100 ali. Eu creio que seja um consenso entre os teólogos, mas necessariamente nesse primeiro versículo do capítulo 4 da primeira epístola de João, aliás, nesse capítulo, ele vai acabar lembrando do que estava sendo estudado nos outros 3 capítulos. Para você que está meio perdido na história aí, não se preocupe que a gente vai contextualizar isso aqui. Até porque, dentro desses 3 capítulos, a gente já recebeu muito nos dedos, né, que literalmente João acaba falando sobre amar o próximo, sobre amar o irmão. E até esses dias teve um pastor que compartilhou um negócio interessante, que ele disse, não é, né, tipo, mais ou menos nesse sentido, né, não é uma questão de gostar, né, o que você tem que fazer é amar as pessoas, né, e é desse amor que a gente vai vir falar hoje, porque depois do versículo 7 ali, onde nesse capítulo ele vai começar a falar mais dessa parte do amor, a gente tem que saber o que é o amor, para que não venhamos a ter uma ideia muito fora vamos dizer assim, do real. Porque é fácil dizer, né, tipo, ame o próximo, eu amo o próximo, blá blá blá. E as minhas ações não dizem isso. Então, capítulo 2 acabou batendo nisso, capítulo 3 também.
é muito fácil eu dizer que eu amo o próximo, e às vezes essa parte do amar, como a gente tem essa ideia meio distorcida do amor, às vezes fica um esquema meio viajão, a pessoa diz assim, beleza, amar o próximo, tá, né? E aí, ama mesmo? Aliás, conhece a Deus? Porque o que a gente recebeu aqui dos outros 3 capítulos foi justamente isso. Quem não ama, não passou das trevas para a luz ainda. Quem não ama não pode nem dizer que conhece a Deus, porque não conhece a Deus. Mas o que é amar? Vamos ficar com essa perguntinha na cabeça? Versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Quando a gente lê esse primeiro versículo junto com esses outros 2, nós acabamos vendo a questão dos falsos profetas. Então, na época que foi escrito, né, por isso que eu falei do ano necessariamente, de 1 João, já tinham falsos profetas. Não é o falso profeta, o tio da revelação, igual eu falo. Não, é necessariamente os falsos anunciantes da verdade, aonde eles inventam alguma coisa e seguem como doutrina. E o pepino é que eles ensinam as outras pessoas. Então vamos voltar para o episódio do Guia e Cegos, quando Jesus confrontou essa galera aí e disse que se o cara cair no buraco, o outro cai também. É justamente isso. Então quando nós olhamos para esses 3 primeiros versículos do capítulo 4 de 1 João, nós acabamos percebendo que existiam pessoas que já estavam, vamos dizer assim, formulando ou fazendo algumas outras coisas, falando coisas, inclusive, que duvidavam do fato de Jesus ter vindo em carne. Mas o problema não é esse. O problema é que nós vamos encontrar algumas denominações que elas vão duvidar da divindade de Jesus. Elas vão dizer que Jesus não é divino, ou aliás, que Jesus não é Deus. E nos primeiros séculos da igreja, foi bastante discutido também pelos pais da igreja. Necessariamente esse aspecto da trindade. Como explicar um Deus trino? Como falar para o povo, fazer com que eles entendam que Jesus também é Deus. É claro que se você já tem um conhecimentinho bíblico, você já vai vir na tua cabeça alguns versículos. E esses versículos, espero, né, que te ajudem nessa tua caminhada, a entender fatos que são importantes para que a gente venha compreender o restante das Escrituras. Show? Versículo 4. Então, nós sabemos que aqueles anticristos, que aqueles que negavam Cristo, estavam negando o Cristo também por quê? Porque estavam dizendo que Jesus não vem em carne. Lembra do episódio bem famoso? Mas não é esse aí o filho de José? Lembra? Vamos continuar. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. O que está em vós? O que está em vós? O que diferencia necessariamente uma pessoa que não crê da outra que crê? Poderíamos fazer um paralelo com o amor? Mas afeto não é amor. Ser carinhoso com as pessoas necessariamente ainda não é amor. Mas o que é amor? Vamos lá. Vou seguir em frente que está ficando bonito aqui. Versículo 5. E aí ele vai falar esses falsos, esses anticristos, né? Ou o próprio espírito do anticristo, né? Assim como está colocado aqui na minha tradução. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Opa! Chegou aqui a revelação direta de João agora. Não, tô falando que eu recebi. Estou falando que a gente está recebendo aqui no sentido de que a gente está lendo e está compreendendo a mensagem, né? É por isso que eu gosto de fazer essa leitura mais, alguns vão chamar de expositiva, enfim. Porque aqui, felizmente, nós conseguimos ver o que versículo por versículo o apóstolo está tentando falar. Eu não estou dizendo
que quem é famoso não é uma pessoa que está pregando o verdadeiro evangelho. Mas há uma certa introdução de heresias dentro do evangelho, ou pelo menos dentro da vida gospel aí, que muitas pessoas vão nessa. Seguem por esse caminho, seguem por esse fluxo. Por quê? Porque são coisas agradáveis ao ouvido. Então, se eu ouvir mais que adultério já não é uma problemática para Deus e está tudo certo, eu vou começar a adulterar. Se eu ouvir outras coisas também, que vamos dizer assim, vai dar uma coceirinha no ouvido, que está descrito na palavra de Deus, e eu começo a seguir ao contrário, está tudo certo, porque o João da Revelação falou para mim que estava certo. Ué, se ele falou, deve estar certo. O cara recebeu um olhinho na cabeça lá e chamam ele de pastor. Então ele deve estar certo. Mas cuidado. Sejam igual aos bereanos. Mesmo Paulo sendo o apóstolo, mesmo Paulo tendo, vamos dizer assim, uma oratória boa, falar em várias línguas, né? Ele acabava, às vezes, não usando, né? Dando essa carteirada. E as pessoas também não colocavam ele no pedestal necessariamente. Os bereanos, por exemplo, analisavam o que ele falava, pesquisavam nas escrituras para ver se o que ele estava falando condizia com a verdade. E talvez, nós que dizemos que amamos Jesus, amamos todo mundo, damos abraço, deveríamos fazer isso também. Ou não? Será que isso não é uma atitude cristã? O que é uma atitude cristã? Vamos continuar. Versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E agora, depois de ele dar essa introdução, vamos dizer assim, meio forte nesse capítulo 4, ele acaba colocando uma coisa muito mais problemática, que parece mais doce, parece uma mensagem mais suave, parece um negócio, mas acaba tendo um pezinho violento. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, somente aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas por enquanto a gente ainda não respondeu o que é amar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existe uma questão quando a gente acaba discutindo outros pontos em si do cristianismo, nesse sentido, não, o cristianismo não como formação histórica, como que ele aconteceu necessariamente, né? Mas pelo menos os cristãos que eram chamados cristãos porque eles eram imitadores de Cristo, né? Mas uma das partes que destacava eles era o amor. Mas porque era tudo uma maravilha, era porque tudo dava certo, era porque estava todo mundo de mão dada? Necessariamente não. Mas era porque, o que é esse amor? O que esse amor faz? O que um pai que ama o filho faz? O que Deus faz por você? Mesmo que você não aceite, às vezes faz birra, senta no chão, chora. Vamos continuar. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus, Pai, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O que Deus fez por você? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Podemos correlacionar outros versículos, né? Necessariamente ao significado de Jesus, mas talvez não tenha tanta necessidade. Né? Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aqui tem uma relação direta com alguns pilares, vamos dizer assim, da fé cristã, se é que a gente pode chamar assim, porque dentro da minha cosmovisão pode existir uma noção de fé. Para outra pessoa, outra. Mas eu ainda creio que se nós sentarmos numa mesa e conversarmos e discutirmos sobre isso, nós cheguemos a um consenso. Porque aquele que habita em vós, assim
como João acabou de falar. Que talvez seja aquele que convence do pecado, literalmente, né? Talvez seja ele que devesse ser nosso guia. Porque foi esse que Jesus prometeu. Foi esse que os profetas, necessariamente de um jeito meio... como é que eu vou dizer? Não é obscurecido, mas é de um jeito como se fosse uma sombra, tinham anunciado. Que nos últimos dias aconteceria o que o pessoal chama de avivamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você pode conferir isso. Show? Deus é amor. Essa é uma das características de Deus. E então, dentro disso, surgem várias heresias. Eu digo heresias no sentido que contradiz o que na Escritura está escrito, literalmente. O pessoal diz, não, que Deus aceita tudo, que Deus quer assim, que não, que é... Eu vivo do meu jeito. Mas será que é isso? Será que é isso que a Escritura está dizendo para você? Será que é isso que nós gastamos tanto tempo dizendo que nós lemos as Escrituras tantas vezes por ano e não a entendemos ainda? Fazemos um concurso, fazemos uma... Acho que até apostas os caras fazem. Para ver quem que leu a Bíblia mais vezes esse ano. E aí? Deus não vai contra o seu caráter. E eu quero dizer uma coisa aqui muito importante, e talvez seja a mais impactante, que veio, vamos dizer assim, essa semana eu estava refletindo sobre algumas coisas, e necessariamente isso acabou chegando como, né, lógico, com uma correção, mas como uma coisa que me conforta. Que Deus nos ama tanto, que aqui a gente acabou vendo o que ele fez, né? Que se fosse necessário por mim, e não necessariamente por ele, mas eu sei que ele nos ama tanto nesse aspecto, que ele poderia me punir. Ele poderia me jogar no inferno. Ele poderia, literalmente, acabar com a minha existência. Mas ao contrário disso, o que ele fez? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Mas não se engane, esse Deus que é anunciado o amor, que hoje intercede aos céus por nós, é nosso advogado, ele também, em um momento, irá ser o juiz. Né? Não vamos discutir necessariamente uma apologética mais aprofundada, né? Mas qualquer coisa eu envio os versículos para vocês, ou até os estudos necessariamente nesse aspecto, para que vocês possam ver que Jesus irá julgar. Enfim. Então, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Será mesmo que a gente ama a Deus? Será mesmo que no capítulo 3 e no capítulo 2 que a gente acabou vendo que a gente, quando não estende a mão por irmão, quer dizer que a gente não ama, quer dizer que a gente está nas trevas, que a gente não passou pela luz, não passou para a luz? Será que realmente somos filhos de Deus? Ou, assim como é afirmado, se eu não me engano, no capítulo 3 desse primeiro João, dessa epístola, somos filhos do diabo. Então, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E agora acaba com toda a arrogância, com todo o orgulho, com toda a posição, seja social, seja eclesiástica, seja de qualquer aspecto. Acabou. Não é você deve amar quem você está... que você está acostumado a achar que você deve amar mais. Aliás, um dos ensinos de Jesus não seria orar por aqueles que vos perseguem? Ixi, acabou. Acabou. É melhor a gente fechar a Bíblia agora e refletir sobre o que nós andamos fazendo. Porque se for só nesse aspecto, você pode me responder se você é um filho de Deus ou se você é um filho do diabo. Eu já posso te responder se eu sou um filho de Deus ou um filho do diabo. É complicado?
A mensagem, ela veio para nos libertar, inclusive dos nossos desejos, e não necessariamente nos dar um prazer de deleites da minha vontade. No colocar Duduzinho num pedestal, onde eu tenho súditos, ao qual eu os atraio para mim e não para o Jesus. Ao qual eu ganho uma posição que, né, necessariamente parece que é uma posição mais importante na sociedade, nessa vida gospel aí também, mas enfim. Mas é só perdição. Porque alguns mestres aqui, como a gente viu, ou pelo menos falsos profetas necessariamente, que se faziam de mestres, eles faziam o quê? Negavam, inclusive, que Jesus tinha vindo em carne. Outras heresias eu poderia citar aqui. Mas se você quer ficar por dentro das heresias, é só pesquisar na internet aí que tá cheio. Tá cheio que eu digo assim. Existe uma alma ali. Existe uma pessoa que ela tá tão convicta do que ela acredita que necessariamente ela acaba distorcendo as escrituras. Mas a gente já viu que isso é errado. A gente viu que isso vai levar a pessoa inclusive, a punição dele será maior. É isso que a escritura diz. Não vim defender pecadinho ou pecadão. Eu vim anunciar as escrituras. Porque se eu anunciar outra coisa, vai ser outra coisa. Não vai ser nem o Jesus, nem as escrituras que nós dizemos que lemos. É complicado? Sabe por que é complicado? Sabe por que você está achando tão difícil assim seguir Jesus? Que eu já falei isso outras vezes. Porque você está muito abraçado em outras coisas, menos Jesus. Seja no dinheiro, seja no teu prazer, né? Tipo, por exemplo, assim, nós estamos no meio de uma pandemia. O que o pessoal faz? Vai pra praia. Cheio de gente. Nós estamos no meio de uma pandemia. O que o pessoal faz? Vou me reunir com várias pessoas, beber um gole, né? A gente está numa pandemia. O que as pessoas fazem? Claro. Você deve estar pensando o seguinte: mas é impossível viver sozinho, viver isolado, viver nisso aqui e tal. E eu vou perguntar, o quanto você está amando? O quanto você está esperando, igual eu fiz, para que alguma coisa aconteça errado e outra pessoa acabe morrendo? Esses são os cristãos. Geralmente, né, a gente reclama da prefeitura, a gente reclama de outros lugares que, estão esperando acontecer um acidente para que aí façam alguma coisa. E eu esperei acontecer um acidente para que eu tomasse uma atitude. E graças a Deus nos livrou, né, necessariamente disso. Mas poderíamos não estar aqui mais. Você está ganhando, vamos dizer assim, uma chance de servir a Deus cada vez que você acorda. Mas o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com essa relação com Jesus? Ela é verdadeira? É o evangelho que você está vivendo? Ou é algo que você chama de evangelho para que satisfaça as suas necessidades? Até o culto a Deus, o culto, né? A liturgia, o encontro na parede, no tijolo lá dentro desse lugar aqui, que talvez a gente possa chamar de igreja, mas só é uma construção humana, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A igreja que nós chamamos não é necessariamente o prédio, mas é aonde a igreja se reúne. Essas pessoas aqui, ó, que habita, maior é aquele que está em vós. Até esse culto ele pode ser idolátrico. E você pode fazer esse culto sem querer. Eu vou pedir uma oportunidade para cantar, para pregar. E agora, você vai cantar para Jesus? Você vai cantar para Deus? Vai cantar para edificar a vida das outras pessoas? Ou somente a sua? Você vai pregar para edificar somente a sua vida ou para edificar a vida das outras pessoas?
Ou é só para colocar mais uma medalhinha no peito? Acorda tu que dormes, desperta tu que dormes. É complicado porque eu não devia estar falando isso. Assim como foi escrito. São coisas que vocês já têm conhecimento, são coisas que vocês já sabem. E se não sabem, agora estão sabendo. Se não sabem, eu tenho certeza que esse Deus ele vai revelar para vocês. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Entende? Agora eu vou fazer um paralelo justamente com Romanos capítulo 8, que vai falar do seguinte. Essa semana eu vi um dos meus colegas, um dos meus amigos, compartilhar. E aí, quando você sabe que nada vai separar você do amor de Deus, como você se sente? Então várias pessoas disseram, né? Provavelmente o que nós responderíamos. Me sinto muito bem, me sinto, enfim, né? Várias coisas nesse sentido. Mas eu creio que o texto ele é bem claro de um aspecto de Deus para o homem. Mas e do homem para Deus? Porque eu não vejo a necessidade de Romanos 8 falar de uma compra de salvação. Mas, se de Deus para nós é como se Deus dissesse, é só, né, uma colocação aqui, um exemplo, vamos dizer assim, dissesse que dele para nós estava tudo certo nesse sentido, e de nós para ele. Ah não, eu amo Deus. Aí você lê 1 João, ama o próximo? Não, acabou. Quais são as suas atitudes com o próximo? Acabou. Pois é. Enfim. Nisto conhecemos que estamos nele. E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Né, o que a gente estava falando antes. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, né? Essa seria a tradução correta, né? E aí? A pergunta que eu te faço é: todos serão salvos? E é isso que deveria inquietar você um pouquinho. Existe um episódio bem famoso na Bíblia, né? Que a gente até cita, sei lá, 333 vezes por ano, mas necessariamente um momento que as pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome, não expulsamos vários demônios. Não fizemos isso, não fizemos aquilo. E ele vai dizer o quê? Aparta-te de mim. Não vos conheci. Depende da tradução, né? Não vos conheço. E aí? Agora coube muito mais o nosso exemplo lá do pessoal que prega, do pessoal que canta, do pessoal que, enfim, quer se reunir como uma igreja, mas às vezes atrai um louvor somente para eles e não para Deus. Vocês entendem o tamanho do pepino que nós estamos enfrentando em 2020? Em que 20 anos, né, que o pessoal dizia assim, porque 20 anos a igreja não era assim. Você tá de brincadeira comigo, né, meu amigo? Os caras não assistiam nem TV, uma porque não liam a Bíblia, outra porque, enfim, era porque tinha uma majestade lá no trono, que não era Jesus. Mas estão encarando com verdade, com, vamos dizer assim, sinceridade, esse nosso amor a Jesus? Qualquer, e agora a gente não vai entrar necessariamente numa linha wesleyana que vai falar assim para você, se você crê em Deus, dá a mão aqui porque você é meu irmão. Mas não necessariamente nisso. Mas vamos analisar a Escritura, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Só que não isolem esse versículo de tudo que foi pregado.
Não isolem esse versículo do restante das Escrituras. Eu sei que nós não temos o poder que Deus tem de julgar o coração humano e dizer, esse é filho de Deus. Mas mesmo assim nós fazemos, né? Esse não é, esse é, alguma coisa assim nesse sentido. Isso não quer dizer que a gente não possa testar os espíritos, né? Assim como começa esse capítulo 4 da primeira epístola de João. Mas se eu isolar esse versículozinho, eu posso isolar também o tudo posso naquele que me fortalece e acabou a história. E tirar a essência da mensagem. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, e agora é o que nós já estávamos discutindo, né? Tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Eu acho que esse é um dos versículos mais complicadinhos da gente entender. No versículo 18 ali é o mais famosão geralmente da história, né? Mas necessariamente, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós precisamos exortar as pessoas. E claro que a gente vai lembrar das palavras de Jesus. Tira o cisco do teu olho, para depois tira a trave, né, do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. É claro que a gente vai fazer isso. Mas o quão difícil é tirar a trave. O quão fácil é dizer, bater no peito e dizer eu sou filho de Deus, eu faço parte de tal igreja, faço não sei o que, não sei o que. Tem um teólogo que fala assim, eu não perguntei se você é batista, se você é presbiteriano, se você é não sei o que. Eu perguntei se você é nascido de novo. E aí? E deixa eu dar uma adicionada nesse nascido de novo. A gente geralmente julga Nicodemos, né? Não o tio Nico, o Nicodemos da Bíblia lá, o mestre em Israel. A gente julga ele mal, a gente diz, nossa, que burro. Eu vou usar palavras que as pessoas entendam, né? Ele disse que um neném tinha que nascer, uma pessoa tinha que entrar depois de adulta pela coisa. Nossa, Jesus falou um negócio tão óbvio para ele e ele não entendeu. Calma que talvez sejamos nós não entendendo também Nicodemos. Nicodemos estava falando que depois de você crescer numa cultura, depois de você crescer em um lugar, depois de você ter certas convicções, é tão difícil você nascer de novo no sentido espiritual, de ter outras convicções, né? Vamos dizer assim, mudar as convicções que você tem. E ele estava falando isso justamente porque ele é mestre em Israel, não é porque ele não tinha entendido o que Jesus falou necessariamente. Quem afirma que ele não entendeu foi Jesus. Porque Jesus estava falando do papel que ele estava desempenhando ali. Porque assim como muitos fariseus, assim como muitos mestres, vários deles não reconheceram Jesus como Messias. E não é porque eles não entendiam, que eles não conseguiram entender, eles não entenderam. E muitos não seguiram a Jesus por quê? Por medo. Medo que eles fossem, vamos dizer assim, excomungados. Medo que eles fossem ignorados, porque agora eles não seguem mais os nossos costumes, eles não seguem mais as nossas leis. Medo de não ficar famoso, porque já estava construindo uma carreirinha lá. Eu digo quão corajoso você vai ser se desempenhar o teu papel dentro de uma igreja, vamos dizer assim, com louvor, pensando em Jesus. Mas talvez você tenha que desempenhar um papel muito maior, dizendo a verdade, dizendo o que realmente o Evangelho ensina, e não o que a instituição ensina. Porque pode ser que a instituição esteja errada. E quem te chamou não foi a instituição, não foi o cara que pregou naquele dia, foi Jesus. Foi o seu sacrifício, foi a sua obra, foi Deus Pai, foi o Espírito Santo te convencendo, e não outra coisa. Mas agora vem o maior problema. Se você está inserido em algum lugar que o negócio está tenso, o negócio está errado, o negócio está problemático, seja esse cara que vai falar a verdade. Que se preciso for, vai ser apedrejado. Porque alguns destes
Eles são do mundo. A gente não faz a separação, né? Lembra da parábola do joio e do trigo, por quê? E aí? Quem você tem sido também? Joio ou trigo? Problemático? Versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Ou medo, né? Como está em algumas traduções. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Mas o que ele está falando? Que história é essa que veio falando de amor, de não sei o quê? Que história é essa? Ele está falando daqueles versículozinhos ali, né? O versículo 10 e o versículo 11. Que está expondo o quê? Que Deus nos amou e deu seu Filho unigênito. Por quê? Vamos fazer o paralelo com João de novo lá? Vamos para João 3, 16 e 17? Para quê? Naquele momento, eu digo, o versículo 17 faz sentido num sentido de que se Jesus tivesse descido para julgar o mundo naquele momento, nós estaríamos mortos. Porque eu gosto de associar o versículo 17 do capítulo 3 de João ao versículo 16. Porque o pessoal esquece o 17. Então, nesse dia do juízo, nós vamos ter a certeza que não foi o que o Duduzinho fez necessariamente que conquistou a salvação, mas foi o que ele fez. Nós temos um chamado às boas obras. Nós temos que necessariamente amar uns aos outros, o que é difícil. E é isso que eu venho relacionar com o verdadeiro amor. Eu perguntei para vocês o que o pai faz com o filho. Ele o corrige. E ele corrige por quê? Porque ele quer ser um paizão de brutão, alguma coisa assim? Não, é porque ele o ama. Às vezes pode ser que ele não consiga dizer, filho, eu te amo. Mas ele deveria, né, necessariamente tomar atitudes que mostrem o amor dele para com o seu filho. Eu digo isso porque eu tenho amigos que não tiveram pais presentes. Eu digo isso porque alguns deles faleceram, alguns outros foram embora. Mas, segundo as escrituras, nem que uma mãe. Eu estou falando da mãe porque geralmente, você viu que a escritura, tirando essa parte que você está agora, ela não fala necessariamente de mulheres malvadas, no sentido de algum exemplo no Novo Testamento, necessariamente, que vão abandonar os seus filhos. Mas, necessariamente, né? Então, a mulher é tida como aquela que vai manter o filho. E isso acontece na nossa sociedade, isso é óbvio, né? Necessariamente. Algumas não, né? Hoje em dia, não. O que é muito assustador, mas enfim. Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho já nascido, né, do seu filho no ventre, ou do seu filho já nascido por causa do filho que está no ventre, Deus nunca vai se esquecer de você. E é por isso que eu falei aquilo. É por isso que eu falei que Deus é tão justo, Deus é tão amor, que se necessário Ele podia me condenar, podia me jogar no inferno, podia acabar com a minha existência. Mas ao contrário disso, o que Ele fez? O que eu tenho feito com o que Deus fez? E aí? Aí versículo 19, talvez é o que nós deveríamos anunciar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos em resposta ao seu amor. Em resposta ao seu caráter, já que Ele é amor. Se eu tenho tribulações, essas tribulações vão me ajudar a evoluir. Se eu tenho convicções erradas, o Espírito Santo vai me ajudar a iluminar elas. Mas eu não posso ser cabeça dura. Não se trata de troca de instituições religiosas. Se trata de sentar os glúteos num banco e conversar. Falar da Escritura abertamente. Não é isso que nós dizemos, imitar Jesus, tal. E alguma vez ele deixou de pregar o Evangelho? Alguma vez ele foi contra o Evangelho necessariamente? Contra convicções erradas, sim. Mas contra o que verdadeiramente
é o sentido, vamos dizer assim, do evangelho e as pessoas compreenderam errado, ele foi o evangelho. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Esse aborrecer é justamente no sentido de fazer mal. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E aí? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Forte. Esse capítulo ele acaba aqui, mas ele dá uma reflexão para a gente, que é geralmente o que a gente faz no Bíblia Live, né? A gente tenta lançar uma reflexão para o pessoal, para que e nós mesmos acabemos, vamos dizer assim, refletindo sobre isso. Será mesmo que nós temos amado nossos irmãos? E aí? Será que nesse momento de pandemia as minhas ações têm sido de amor com os outros, com o próximo? Não tenha medo de anunciar a verdade. Não tenha medo de anunciar o evangelho. E talvez seja como Paulo falou: acaso estou aqui para agradar os homens? Que se assim eu fizesse, compreendem? Então esse capítulo 4 ele vem complementar os outros 3 capítulos, que falaram justamente dessa parte do amor. Porque o que nós menos fazemos é ler a Escritura necessariamente e aprender com ela e buscar conhecimento. Lógico que a gente vai pedir a Deus sabedoria para interpretar a Escritura e nós cremos que o Espírito Santo vai nos revelar. Mas nós temos acesso a mais coisas que muitas pessoas não tiveram na época. E aí, dentro, vamos dizer assim, de uma estrutura plausível, dentro de uma estrutura firme, nós vamos acabar compreendendo que o mesmo Espírito que habita em mim é o que habita em você, se é que habita o Espírito Santo em mim e se é que habita o Espírito Santo em você. Mas quando se fala desse mesmo Espírito, é Ele. Só para que a gente responda então aquela pergunta, e aí, você ama o próximo? No Novo Testamento, principalmente, existem algumas palavras que falam sobre amor. O amor afetivo, necessariamente, o amor entre, por exemplo, uma mãe e uma filha, o amor erótico, o amor sexual e também o amor que Deus demonstra por nós. E quando a gente vê aquela palavra ágape lá, que é famosona lá e tal, a gente vê ela sendo usada em diferentes formas e em diferentes lugares na Bíblia, justamente para expressar esse amor e para diferenciar, já que, vamos dizer assim, no grego, a princípio, existiam várias traduções nesse sentido. E é por isso que eu me incomodo bastante com as traduções e digo para nós pesquisarmos. Porque muitas vezes, do grego para o português, acaba, vamos dizer assim, dando diferentes significados, diferentes palavras, vamos dizer assim, que a gente poderia estar usando, né? E aí quando a gente pensa nesse Deus, que no seu amor, pelo menos, nós vivemos e nós andamos por Ele, será que a gente realmente tem vivido? E aí? Sou um discípulo de Jesus porque eu tenho um crucifixo no peito? Porque eu tenho um cargo um lugar eclesiástico aí E aí? Poderes, inclusive, que só eram dados ao Pai, têm sido dados aos homens. Complicado. E é por isso que não somente Paulo, não somente Pedro, mas também João acaba falando dos falsos mestres. E que a gente tem que estar esperto, a gente tem que estar ouvindo, a gente tem que estar estudando o tempo todo para que a gente não caia em armadilhas. E aí, fatores que distribuem o amor. Por exemplo, o perdão. Quando Pedro chega para falar para Jesus sobre o perdão, e a gente conhece essa história porque ela é bem citada, né? Porque a gurizada gosta de bater também em Pedro.
Mas, enfim, quando ele chega para Jesus e pergunta se ele tinha que perdoar os irmãos lá e tal, se perdoasse 7 vezes, enfim, e daí Jesus acaba falando 7 vezes, 70 vezes 7, né? Enfim, a gente vê uma das ramificações do amor, que seria o perdão. Você tem perdoado? Aliás, o problema eu acho que está em amar mesmo, sabe? Porque ele não pediu para gostar, não pediu para ter afinidade, não pediu para necessariamente suportar né, tirando a parte dos suportáveis uns aos outros, né? Mas ele pediu para amar. Porque o suportai-vos é em fraterno amor. Não é passível de ira. Então, quando a gente lê os versículos, não pode deixar eles pela metade, né? E aí que surge o problema. Temos sido as pessoas que inventaram ídolos, a gente fala tanto da Igreja Católica, né, com as estatuazinhas ali dizendo que é isso, dizendo que é aquilo. Hoje a teologia católica pelo menos está bem melhor, né? Ela está falando sobre um aspecto de lembrar da imagem da pessoa e não necessariamente, né, da estátua em si ter algum poder. Até as pessoas terem algum poder também, eu acho que creio que não esteja mais na teologia católica, pelo que eu tenho estudado pelo menos. Mas nós não temos construído outros ídolos? Pode ser você mesmo esse ídolo. Pode ser o tiozinho lá da esquina, o cara famoso, né, do YouTube. Os seus desejos. O desejo de, tô na pandemia, mas sei lá, preciso fazer alguma coisa. Você acha que eu não tive também? Você acha que eu não tive desejo de me reunir com os meus amigos? Você acha que eu não tenho desejo também de repente ver uma pessoa que eu não vejo faz tempo? Você não entende que hoje eu compreendo muito melhor o valor de um abraço? Mas, se você ama o teu irmão, demonstre isso. Há um tempo atrás eu estava fazendo meu estágio ali de teologia lá na uma das instituições aí de curitibanos que cuida de pessoas com problema com bebida, droga. E um menino me perguntou, professor, mas, né, num aspecto mais filosófico, mas você vê o amor? Porque a gente tem que saber o que é o amor, para entender esse capítulo. Ou pelo menos todos os capítulos ali, o capítulo, pelo menos do 1 ao 4 ali, né? E eu digo, não, necessariamente. Eu o vejo em atitudes. Eu vejo em resposta a outras coisas. O pai, aí o exemplo, né? O pai que educa o filho, que corrige, necessariamente, né? Ele faz isso por amor. Agora, já que eu dei o exemplo do pessoal, se você vê uma pessoa, seja da tua família, seja... Eu digo os mais próximos porque é mais fácil a gente amar eles do que os que estão mais longe, né? Eu acho. E aí, se você vê essa pessoa se matando, se você vê essa pessoa fumando, de repente, pode ser outras drogas, pode ser cheirando, pode ser, enfim. Qual é a sua atitude diante disso? Nada, tem a ver com a vida dele, faz o que quiser da vida dele. Salvação individual, não é? Que a gurizada faz. O que você faz? Você ama o seu próximo? Aí você diz, eu amo, deixando ele em paz. Vai. Se Deus fizesse isso com você, o teu destino era o inferno. Sem medo de falar. Se Deus tivesse olhado para você e tivesse visto... Estava morto. Tinha vida eterna, tinha nada, rapaz. Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. E Ele nos glorifica através do sacrifício, da graça, claro, né? Do sacrifício de Jesus. Então não tenha medo de fazer em resposta ao amor de Deus. Mas não fique preocupado nesse fazer, né? Como algumas
religiões que a gente tem aí no mundo aí fazem. Tipo, você tem que fazer para que isso aconteça. Eu acho que o Evangelho está dizendo mais ou menos uma sinergia entre isso, mas, né, uma colaboração entre isso, mas ele está falando para você seja. Porque se você ser, aí o fazer é natural. Entendido? Então, primeiro, principalmente segundo, terceiro capítulo, e agora o quarto capítulo da primeira epístola de João vai falar para você, ame o seu próximo. A ponto de não distorcer o sentido do amor. Não distorcer o sentido do que é o amor. Corrija se for preciso. Senta do lado, olha no olho, agora olha na internet, alguma coisa assim, né? Porque não tá dando de chegar muito perto. Manda uma mensagem. Do que eu estava falando de Pedro lá, Jesus ele também dá um exemplo e ele fala o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai, necessariamente nesse sentido, né? Corrige teu irmão e se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Mas está colocando justamente se ele se arrepender. Caso ele se arrepender. Mas eu prefiro, às vezes, perder o convívio das pessoas, necessariamente, o que é muito ruim, por pregar e defender o verdadeiro evangelho, do que continuar sabendo que elas, e talvez eu, esteja no erro. E é por isso que eu prefiro muito mais, e eu terminei a live passada dizendo isso. Você me ama? Me corrija. Você me ama? Me exorte. Use a palavra de Deus. Vai. Porque eu preciso disso. É claro que eu tenho um relacionamento com Jesus. Todo mundo necessariamente diz que tem um relacionamento com Jesus, diz que tem um relacionamento com Deus. Mas uma das formas em que Deus se relaciona, inclusive nesse amor, é através da exortação. Só que a gente não quer. A gente quer fazer o que quiser. E aí eu digo que sirva a Deus. Aí eu abraço o mundo, necessariamente, não numa fala muito religiosa. Abraço os meus desejos. Abraço tudo e digo que Deus está no controle. Mas talvez quem esteja tomando o controle das rédeas de tudo sejam os meus desejos, sejam os meus ídolos e tudo, menos Deus, menos o Jesus. Amém? Então, escutem com muito carinho essa mensagem e principalmente se discordarem, comentem ou mandem um privado aí que a gente conversa, bem tranquilamente. Porque nós não viemos anunciar outra coisa senão o Evangelho. Show? Um abraço, então. Se entenderam e se compreenderam essa mensagem, compartilhe, porque ela pode chegar a alguém, né? Já imaginou ali na tua rede social, você tem, sei lá, tantos amigos, o outro tem tantos amigos, e cada um compartilha e mais pessoas podem ser atingidas com essa mensagem? Então, se você crê literalmente que essa mensagem não é um mimimi evangélico, um mimimi gospel, vamos dizer assim, né? Que ela realmente tem um fundo de verdade, que realmente, necessariamente, ou a estrutura dela gira em torno do Evangelho, em torno do que os apóstolos pregavam, compartilhe isso, para que chegue realmente às outras pessoas e não tenha medo de compartilhar, pensando no que o tião vai pensar, no que o tiozinho da revelação vai pensar, no que o meu pastor vai pensar. Pense no que o teu pastor está pensando. O que o bom pastor está pensando? Amém? Um abraço.